Olá pessoal, Janaína Queradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Episódio número 2 dessa série diferenciada aqui na Inloco, inovação, tecnologia e futuro. E eu estou aqui com duas pessoas muito relevantes para essa série, principalmente para esse capítulo hoje. Meu parceiro de projeto, Carlos Succo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E claro, nós estamos aqui com a nossa celebridade, autoridade em loco, que não é de hoje, Rony Tchek. Seja mais uma vez muito bem-vindo a Em Loco. Muito obrigado, Jana, muito obrigado, Carlos. Obrigado a você que está nos assistindo agora. Tenho certeza que vai ser um tempo incrível juntos. Rony, desenvolvimento direcional, a temática de hoje. Mas assim, eu já lhe conheço muito bem, o nosso público também, mas de repente, algumas pessoas ainda não têm conhecimento da relevância da tua trajetória. Compartilhe um pouquinho conosco. Legal, Jana. Eu sou o Rony Tchek, 30 anos aí de carreira profissional, e eu queria dizer nessa apresentação que eu trabalho com desenvolvimento humano e inovação organizacional. Acho que é um bom começo. Bom começo. E aqueles que ainda não acompanharam, não assistiram os outros episódios em que o Rony participou, fique bem à vontade, vai lá mergulhar nesse universo de conhecimento que ele nos traz. E para nós iniciarmos então o debate de hoje, eu passo a palavra ao Carlos Succo. Então, Rony, novamente seja muito bem-vindo e vamos começar. Rony, para começar, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o momento que nós vivemos. E aí eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz relacionadas ao tema do desenvolvimento direcional. Okay. Quando a gente fala em inovação, normalmente nós pensamos em inteligência artificial, automação, novas ferramentas, mudanças no ambiente de trabalho, né, no mercado de trabalho. Entretanto, talvez essa não seja a pergunta mais importante, né? Agora, antes de entrarmos diretamente na questão do desenvolvimento direcional, eu queria ouvir de você a tua opinião, Rony. Primeiro, estamos realmente vivendo uma nova era? Segundo ponto, se estamos numa nova era, o que diferencia esta nova era de outras revoluções tecnológicas que nós tivemos na história? Legal, Carlos. Belíssima introdução, belo contexto que você nos trouxe, né? E eu queria dizer, assim, com uma certa ousadia, que sim, nós estamos vivendo uma nova era. E talvez responder as duas perguntas nesse pensamento, né? Se a gente pudesse olhar um pouquinho para trás, voltar alguns anos breves aqui na nossa história, não precisa ir muito longe, vamos voltar 10, 20, 30 anos atrás, século passado, a característica do nosso mundo era escassez. A gente tinha escassez de informação, escassez de tecnologia. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Não vou nem falar do vinil nem da fita cassete, né? Tá bom, né? Vamos chegar já no CD. Não é né? do nosso tempo. Vocês não pegaram isso, mas me contaram que tinha vinil, fita eu ouvi cassete. falar. Vamos pegar a época do CD, né? Você pagava mais ou menos R$20 para ter um CD com 10, 15, talvez 20 músicas. Esse era o tempo da escassez. Poucos canais de televisão, algumas emissoras de rádio, os livros eram mais escassos, a antiga Barça demorava 10 anos para ser atualizada. Então, era uma época de escassez, né? Para você ter acesso à informação, o que estava acontecendo em outro país, o que as pessoas estavam fazendo, era muito mais difícil do que é hoje. Então, não é mais escassez. Hoje a gente vive a era da abundância. Então, se você pegar o exemplo do CD, hoje com 20 e poucos reais, você assina uma plataforma de streaming e você tem milhões de música que você não vai conseguir jamais ouvir aquela quantidade de músicas. E não é só isso, não só não vai conseguir ouvir, como você fica em dúvida sobre qual música você poderia ouvir. Tem tanta oferta, tem tanta opção, que você se perde no meio disso. Verdade. Então é nesse viés, Carlos, Jane, você que está nos ouvindo agora, que eu ouso afirmar que sim, a gente está vivendo uma nova era, uma mudança de era.
E é diferente das outras revoluções, sim, porque a tecnologia transformou tudo de uma forma exponencial, né? E aí veja que interessante fazer o link aí com tudo isso. Quando eu tenho poucas opções, fica mais fácil escolher. Sim. Se eu te der 2 músicas para você escolher, se eu te der 2 opções de carreira, Sim. agora se eu te der 10 músicas para você escolher, ou 10 opções de carreira, agora se imagine o que a gente vive hoje. Eu não só digo que tem muitas opções de carreira, por exemplo, como eu digo assim, olha, daqui 4 anos, talvez essa carreira que você tem hoje não exista mais. Exatamente. E exista uma nova. Como é que a pessoa lida com tudo isso? Causa um incômodo, né? Causa um incômodo. Então, assim, no excesso, na abundância, no excesso de possibilidades, é que reside o tempo que a gente está vivendo. É exatamente essa característica que eu digo sim para a tua pergunta. É uma nova era. Bacana, Rony, porque o acesso ficou também mais fácil, né? A tecnologia possibilitou esse acesso. Então hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? Agora, a questão é como que a gente usa isso, né? Como que a gente vai fazer para filtrar isso, né? Eu acho que nesse ponto que o desenvolvimento direcional ele entra muito forte. Rony, questão de velocidade. Tecnologia vindo num ritmo muito extravagante realmente. Como que nós conseguimos administrar essa distância que existe entre a criação e a administração do que criamos, frente a essa velocidade que está vindo de uma maneira realmente muito impactante? Interessante essa pergunta também, né? A velocidade, ela chegou nas nossas vidas, né? Sem talvez ter sido convidada, né? Ela foi tomando conta, foi se instalando, não pede licença e ocupa espaço, né? Nos deixa talvez um pouquinho mais ansiosos, um pouco mais apressados, Verdade. menos pacientes, a gente passa a ter menos habilidade para lidar com o tédio, com o ócio, com a espera, né? Coisas simples para ilustrar, né? Você que está nos ouvindo agora, aquela coisa que a pessoa te passa uma mensagem pelo WhatsApp e ela já, você viu, você leu. Não ter essa paciência de aguardar. Não ter essa paciência de aguardar, né? E aí eu diria que a gente acabou de falar de abundância, você está me perguntando sobre velocidade. Eu diria que uma característica muito forte desse tempo é a simultaneidade. Sim. Além de tudo, ser muito rápido, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí a gente está falando essencialmente dos algoritmos, né? Do ritmo que a tecnologia trouxe. Só que o ser humano não é algoritmo. Eu sempre brinco que o ser humano é ritmo, não algoritmo. Existe uma diferença de velocidade, de timing, entre essas duas questões. Então, quando a gente fala assim, como é que eu consigo aceleração humana nesse tempo que a aceleração tecnológica já está aí, talvez o momento seja justamente o contrário, né? A gente precisa pensar um pouco em desacelerar. Eu sei que causa um incômodo falar disso, né? Você fala, como assim? Eu não quero ficar para trás, eu não posso perder nada. Só que quando você acelera demais, né, o ritmo humano, você fica mais superficial, mais desatento, perde detalhes, né? E aí que é a parte que nós vamos falar depois sobre o desenvolvimento direcional, que, de novo, quando você tem muitas opções para escolher nesse ritmo veloz que a gente está, mais importante do que a escolha que você faz é a direção que você conduz a sua vida, né? Sim. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que um pequeno passo na direção certa pode ser o maior passo da tua vida. É verdade. Um pequeno passo na direção certa pode ser o maior passo da tua vida, né? Então, se eu pudesse deixar aqui uma sugestão, tentem resistir um pouco à velocidade do nosso tempo, né? Você fala, Rony, como é que eu resisto à velocidade do nosso tempo? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Como é que eu faço isso na prática, né? Dando um pouquinho mais de tempo para as coisas acontecerem, né? Tentando fazer uma coisa de cada vez,
estar mais em contato com as pessoas no presencial, conversar, tomar um café, preparar um café, tomar um café olhando pela janela. Tem pequenas situações muito simples do nosso cotidiano que você consegue diminuir um pouquinho o ritmo, né? Falávamos agora há pouco aí nos bastidores de contemplar as paisagens da rua, da cidade, uma caminhada na quadra da tua empresa, de onde você mora. São situações que te reconectam com você mesmo. Eu acho que é mais simples do que a gente parece. Só tem que ter essa capacidade, essa competência de assumir a direção. E outra situação, Rony, porque em outras oportunidades nós conversávamos sobre as caixinhas, né? Colocar cada situação na sua caixinha, você saber também aproveitar aquele momento, como nós estamos aqui conversando, nós, entre nós três aqui, aqueles que estão nos acompanhando, que possam dar aquela respirada e aproveitar esse conteúdo aqui. Mas também nós temos os riscos dessa capacidade tecnológica invadindo nosso dia e o nosso discernimento humano para a gente conseguir acompanhar. Como podemos trabalhar com isso também, Rony? Aí eu acho que a gente entra numa parte aqui mais relacionada à consciência, né? Tentar desenvolver um pouco mais de consciência, de presença no teu próprio dia a dia, né? E aí talvez a sacada aqui seja não olhar tanto para fora e tentar olhar um pouquinho mais para dentro, né? Como é que eu consigo me conectar mais comigo mesmo nesses tempos, né? E aí eu volto de novo para as atividades mais simples, Jana, Carlos. No teu cotidiano, um momento de você, por exemplo, poder se desconectar um pouquinho mais, né? Talvez seja oportuno até eu falar agora uma coisa que eu iria falar mais para o final. Se você puder, hoje à noite, por exemplo, quando você tiver um tempinho na sua casa, eu ia falar reservar 15 minutos, talvez 15 minutos assuste, né? Reserva 10 ou reserva 5 minutos sem celular, sem televisão, sem nenhum aparelho eletrônico, uma folha de papel e uma caneta ou um lápis na mão. Uma folha de papel em branco, uma caneta ou um lápis na mão. Divida essa folha ao meio, traça uma linha, duas metades. De um lado você escreve o que consome o meu tempo hoje. O que eu faço hoje? O que consome o meu tempo? E numa outra coluna você coloca coisas como o que eu gostaria que consumisse o meu tempo hoje? O que eu gostaria de estar fazendo diferente do que eu faço hoje? Isso aqui já pavimenta um pouco a nossa conversa aí sobre direção na vida, mas mais do que olhar para o futuro, estou te convidando a olhar para o presente. Consciência, discernimento. O que você está fazendo com o teu tempo hoje? Eu acho que esse é um exercício legal. E talvez se você tivesse apenas um dia na próxima semana para fazer as coisas mais importantes que você tem, quais você realmente escolheria? Aí a gente começa a ter alguns critérios assim de importância, de prioridade que fazem bem. E você, Rony, que vem acompanhando vários públicos, várias pessoas, a sociedade de uma maneira muito diferenciada. Você percebe como que a sociedade vem reagindo a essas mudanças? Sim, eu percebo, diferente em cada faixa etária, né? Por exemplo, as pessoas mais longevas, né? Vamos pegar aí os 60 mais, 70 mais, 80 mais, que está bastante abundante hoje, e cada vez teremos mais pessoas acima de 80 anos, né, no país. Essas pessoas sempre tiveram uma noção assim de que a linha de chegada está mais próxima, né? Que eles já viveram mais do que eles terão para viver. Então, eles acabam sendo um pouco mais, naturalmente, um pouco mais seletivos em relação ao que eles fazem com o tempo que eles têm, né? Escolhem um pouco melhor. Os jovens, por outro lado, eles têm aquela sensação de que tem uma vida inteira pela frente, tem muita coisa, ousadia, coragem, liberdade, e é maravilhoso experimentar e viver isso, né? Mas todo mundo relata sentir um certo incômodo, um certo desconforto, de novo, com a abundância
com o excesso de possibilidades, com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, com a simultaneidade e com aquela sensação que vem quando você afofa o travesseiro, que você deita a cabeça assim para dormir e você fala, não está bem legal, não está 100% do jeito que eu queria. Sabe, isso é muito notório, assim. Então, há um espaço gigantesco para trabalhar essas questões, né? De novo, fica o convite para você afofar o teu travesseiro aí a próxima vez que você for dormir e fazer esse exame de consciência. Como é que você está se sentindo em relação ao teu próprio dia a dia? E, de novo, né, talvez as pesquisas apontem algumas coisas que não sejam aquelas que você está sentindo. Quais são aquelas que você está sentindo? É sobre isso, né? Nesse momento da tua vida, como é que está a tua sensação? Está feliz, não está feliz? Está satisfeito? Está insatisfeito? Está animado para acordar amanhã e fazer o que você vai fazer? Está animado para curtir as pessoas que estão ao teu redor? Eu acho que são sinais, de novo, simples, importantes e muito negligenciados nos dias de hoje. E lidar com tudo isso, se observar, que às vezes dá a impressão que a gente fez tanta coisa e ao mesmo tempo tinha tantas coisas para fazer que você acabou não esgotando naquele momento. Acabam surgindo desafios. E aí, os desafios com Carlos Souza. Então, Rony, aproveitando o gancho deixado pela Janaína, falando dos desafios. Eu estou aqui com as minhas anotações de novo. Eu tenho uma questão relacionada à velocidade. Tem alguns pontos ali que me chamam a atenção. Quando você fala realmente a questão da escassez versus a questão da abundância, é uma situação que a gente enfrenta diariamente. Como você usou o exemplo da música, mas enfim, notícias, uma série de coisas. E aí, a pergunta que eu tenho é assim, a velocidade atual das transformações está ultrapassando a nossa capacidade de adaptação? Essa é uma pergunta que realmente eu me faço muitas vezes. E aí eu queria ouvir de você, Rony, a tua visão, como você enxerga isso? Legal, interessantíssima essa pergunta também. Eu diria que sim, que essa velocidade já ultrapassou e muito a nossa capacidade de adaptação, e talvez isso ficará ainda mais intenso, pelo que a gente observa aí, né, vocês que estão estudando a fundo tecnologia, inovação e futuro, né, a tendência é que essa velocidade só aumente, né? E aí, assim, ó, não vai mais voltar para um cenário de escassez. Não vai mais voltar. Essa velocidade vai levar a uma abundância cada vez maior, talvez com um tempo menor para decidir e decidir mais e mais vezes seguidas. É aquilo que a gente comentou anteriormente. Ela não pede licença. Não pede licença. Não pede licença e quando você vê, você já está num outro ritmo de novo, né? Então, talvez o meio desse caminho seja um equilíbrio, né? E o equilíbrio ele depende muito dos teus filtros. O que você vai permitir trazer para a tua vida, o que você vai permitir manter na tua vida, quais os sims que você vai dizer e quais os nãos, né? Então, talvez pensar menos na tecnologia e na velocidade, mas pensar mais no meu comportamento diário, nas sensações que eu estou tendo a cada dia, né? Legal. Seguindo esse contexto, né, você coloca alguns limites, né, que a gente precisa colocar alguns limites. Boa, né, Rony? boa. Pegando um gancho nisso que você falou, né, quais riscos que surgem, por exemplo, quando a capacidade tecnológica avança mais rapidamente do que o discernimento humano? Quais são alguns riscos que podem aparecer? Legal, você nomeou uma coisa que é muito importante, que são os limites, né? Os limites é como se fosse um contorno, assim, né? Como se fosse uma margem, como se fosse uma cerca para proteger aquilo que é importante, né? O limite ele protege o que é essencial, o que é mais importante, né? E aí eu diria assim, ó, que os riscos são, vou resumir numa palavra, do adoecimento. As pessoas vão adoecer do ponto de vista mental, psicológico, físico, emocional, financeiro.
porque não vão dar conta, né? A capacidade humana é infinitamente menor do que a tecnologia está nos apresentando, né? Eu fico assustado assim que você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, se não repousou o braço ainda depois do enter, está tudo pronto lá e de uma forma às vezes maravilhosa, gigantesca, precisa análise e tal, mas vem muita coisa, né? E aí o risco é você se sentir incapaz, impotente, inadequado, insuficiente, né? Então eu diria que o limite, ele talvez seja, Carlos, o nosso alerta, assim, né? O nosso alerta, uma forma de eu perceber aquilo que eu preciso manejar na minha vida. Mas se você estiver só seguindo o fluxo, você está indo para a beira do precipício, você está correndo risco de se dar mal. Então, esse é um ponto que eu queria comentar. Nós podemos afirmar, Rony, que hoje a sociedade ela apenas está reagindo às mudanças em vez de conduzi-las de uma forma consciente? Boa pergunta também. Podemos afirmar isso? Eu acho que sempre que a gente fala do todo, precisa alguns cuidados, né? Porque talvez uma parte sim da população, outra não, é muito diverso, né? As diferentes regiões do país, do mundo, diferenças econômicas, sociais, culturais, faixa etária, tudo isso influencia, né? Mas acho que o grande risco é colocar o holofote só na tecnologia. E eu falo isso com muito cuidado, com muito respeito e entre aspas, né, porque tem uma admiração enorme aqui da nossa parte. A gente está, inclusive, numa série chamada Tecnologia. Existe uma startup aqui trabalhando tecnologia, inovação e futuro. Então, eu falo disso com muito respeito, sem nenhum viés de crítica, né? Mas, assim, acho que o convite é não inverter essa lógica, né? Não inverter essa lógica. Ter o ser humano como centro. Como centro. É Sim, isso aí. Não perder esse foco. O ser humano tem que estar no centro desse debate. Como é que o ser humano se coloca diante dessa revolução tecnológica que a gente está vivenciando. Falando no ser humano como centro, Tá. de uma forma geral, a gente não pegando um caso específico, mas de uma forma geral, Rony, você acredita que nós estamos preparados para lidar com as consequências sociais, éticas e profissionais desse movimento tão acelerado? Eu acho que preparados, na sua essência, não. É muita coisa nova em pouco tempo e a Jana também, que transita aí na área do direito, você acompanha isso, né? A sociedade se modifica primeiro, depois a legislação se ajusta para contemplar essas novidades que estão aí, né? Parece que a tecnologia vem, invade e aí a gente também se ajeita, se adapta, né, ao que está acontecendo aí. Então, existe um despreparo de todos nós para isso. Vou tentar dar um exemplo bem pontual, que é crianças e adolescentes com celular, né? Os celulares chegaram, os tablets chegaram, foi para a mão de todos que tinham condição de ter e chegou nas escolas e, de repente, ninguém mais assistia a aula, porque todas as crianças, ou quase todas, estavam com celular, com tablet, e aí o professor não conseguia dar aula, porque ninguém prestava atenção. Em um determinado momento vem uma legislação que proíbe, e daí do dia para a noite fala assim, não pode mais, daí entra celular escondido na bolsa, e vários colégios criam um armário, um balcão para deixar, daí ficou a ausência de quem já estava acostumado a usar, mas nunca aprendeu a usar, nunca foi ensinado. Aí se conversa com as crianças, elas falam assim, não, a gente usa a inteligência artificial, a gente usa toda essa tecnologia, mas ninguém nunca ensinou a gente também como é que usa, como é que não usa, o que pode, o que não pode. A gente descobriu um universo ali e entrou neles, né? Então esse despreparo, ele pegou todo mundo de calça curta, né? Só que hoje a gente já tem mais luz sobre o assunto, já tem mais noção, né? Então, de novo, o foco não está na tecnologia. Ela vai continuar chegando e trazendo muitas novidades. O foco está no ser humano. Como que eu me posiciono diante de tantos avanços tecnológicos? Como que eu me posiciono? E aí,
sem querer puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas falando algo que é verdadeiro, as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Sozinhos aí vivendo esse dia a dia, onde existe todo, entre aspas, aí uma mídia, um marketing influenciando o consumo e aquisição de tecnologia, de ferramenta, de aplicativos, né? Sozinho as pessoas não dão conta, então elas precisam de ajuda, de um suporte psicológico, terapêutico, de consultoria, de educação, acho que a grande palavra aqui é educação, né? Até me permita falar isso agora, eu diria que a tecnologia não mudou só a educação, a tecnologia mostrou para a educação o que é essencial, que não pode ser perdido. Essa foi a grande sacada do nosso tempo, né? Eu, por exemplo, conheci a Jana, né, e o projeto aí na pandemia. Durante a pandemia, o mundo inteiro achou que a sacada era a tecnologia. E a gente foi muito forte para o lado da tecnologia, achando que ia ser as plataformas, os sistemas, os aplicativos que vieram e cresceram. Mas a gente sacou que é o ser humano. Sempre foi o ser humano. Sempre foi o ser humano e ficou ainda mais importante. Parece só que agora ele está meio soterrado embaixo de tudo isso e a gente precisa... Eu gosto muito do exemplo do lavacar. A gente, o ser humano, precisa passar mais vezes num lavacar. Tirar um pouco esse excesso, sabe? Esse excesso que esconde quem nós realmente somos, o que a gente gosta, o que nos faz bem. Então, eu acho que é um momento assim de respirar, de dar uma reciclada e trazer à tona de volta tudo que é essencial. Tudo que é essencial. Perfeito. Rony, tantas coisas que nós já debatemos aqui, né, Carlos? Nessa primeira parte desse episódio. Então, você que está nos acompanhando, não deixe de se apresentar também aqui amanhã, acompanhando a parte número 2. Mas para a gente encerrar, Rony, tua fala me fez refletir muito, né? Lembrar de como nós nos conhecemos ainda virtualmente, a velocidade realmente, a legislação não consegue acompanhar por si só a velocidade da tecnologia, essas transformações, o que nós temos que administrar, o que nós criamos e a administração com isso, enfim, as reações que a própria sociedade vem trazendo e você vem acompanhando, né, nos teus cursos. Não deixem também de verificar ali na plataforma do Rony como ele trabalha essas questões de qualidade, de desenvolvimento humano, que é muito legal. Mas, quando nós falamos em progressos, responsabilidades, evolução, a gente tem que partir ainda para algo mais específico. Por isso que a parte número 2, ela vai tratar principalmente da era do desenvolvimento humano deliberado. E sabe, Rony Carlos, esse final de semana, inclusive, é bem interessante, eu assisti com as crianças De Volta para o Futuro. Olha só. 1, 2, só falta o 3 agora. E, se eu não me engano, no 2, que ele vai para 2015, né? Eu não lembro a data certa, eu acho que é 85, 89, enfim, eles vão para 2015. E a visão que eles tinham à época de como seria 2015, nós não conseguimos chegar nessa velocidade deles, mas muito do que nós vivemos hoje, em 2026, eles não tinham noção na época. Nós demos aquela reviravolta ali pós-pandemia, nós tivemos que nos adaptar com situações que não era o nosso cotidiano. Eu lembro até hoje que em uma das aulas que eu encerrei com o pessoal do processo de trabalho, eu disse, em breve nós vamos fazer audiência em casa, mas eu não sabia que era assim, 2 semanas depois, a gente já ia ter que começar a se adaptar com isso, né? Então, realmente, essa velocidade, ela está mais constante no dia a dia e a gente precisa debater esse olhar para si. É isso, Rony. É isso. Obrigado você que nos acompanhou aí na primeira parte. Nos acompanhe na segunda para falar sobre desenvolvimento direcional. Então, não deixe de acompanhar parte número 2 amanhã, aqui na Inloco, o ecossistema de inovação em comunicação.